Olá, você está na GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. GAC Cursos Online, curso Ferramentas da Qualidade. Este é o módulo 1, onde vamos ver a introdução dos conceitos das ferramentas da qualidade e outros assuntos relacionados ao módulo 1. Será ministrado através da videoaula 1. Quando surgiram as ferramentas da qualidade? Surgiram na década de 50, com conceitos e práticas para melhorar o sistema de gestão, através de modelos estatísticos para melhoria dos serviços e processos. Ou seja, as ferramentas da qualidade têm como objetivo e surgiram para melhorar os processos. As ferramentas da qualidade ajudam na identificação e na diminuição dos problemas, ou seja, algumas ferramentas ajudam a identificar os problemas e, atuando em conjunto com as demais ferramentas, a diminuir e resolver os problemas. As ferramentas da qualidade são utilizadas para definir, mensurar, analisar e propor soluções dos problemas para melhorar o desempenho dos processos e auxiliar na melhoria da qualidade. Ou seja, as ferramentas auxiliam a organização no sistema de gestão, seja da qualidade, qualquer sistema de gestão pode utilizar as ferramentas, pois elas vão ajudar a melhorar e a manter um sistema dentro dos padrões exigidos. As ferramentas da qualidade também utilizam técnicas estatísticas, elas ajudam a organizar as informações, atuam nos problemas específicos do processo, ou seja, elas ajudam a enxergar melhor os problemas, as causas e, consequentemente, as soluções. Os objetivos das ferramentas da qualidade são vários, mencionamos alguns. Devidamente aplicados, podem ajudar a organização, elevar os níveis da qualidade, diminuir custos, executar projetos com melhor qualidade, identificar as causas raiz, ou seja, há vários objetivos. Cada organização vai ter o seu próprio objetivo. É necessário, portanto, saber para que serve cada ferramenta, pois cada uma delas tem um objetivo, tem uma aplicabilidade. Na sequência, vamos ver uma a uma como aplicar, entender e gerenciar as ferramentas. Os benefícios: a maior parte dos problemas da qualidade poderão ser resolvidos com a utilização das ferramentas da qualidade, pois, como já mencionamos, cada uma tem uma técnica específica, uma aplicabilidade específica e, consequentemente, um resultado específico. Com a utilização das 7 ferramentas da qualidade, é possível atingir alguns benefícios, como elevar os níveis da qualidade, diminuir custos, melhorar a cooperação, identificar as causas raízes do processo. Elas vão ajudar, ou seja, aqui são alguns benefícios da aplicação das ferramentas da qualidade na organização. O funcionamento das ferramentas da qualidade: quando as ferramentas devem ser implementadas, pode ser para prevenir, identificar uma causa raiz e também trazer soluções do problema. Ou seja, o ideal é, antes do processo, antes de começar um novo projeto, verificar qual ferramenta vai ser mais adequada para auxiliar. Erro comum: quando se implanta as ferramentas, procurar um problema que se ajuste às ferramentas. Mas é o contrário, nós temos que utilizar a ferramenta para descobrir, para identificar qual o problema. Ou seja, o raciocínio lógico deve ser o inverso.
procurar as ferramentas que ajudem a resolver o problema já existe. Ela vai identificar com um método adequado, científico, não é mais no achismo. O grande potencial do uso das ferramentas está na habilidade de auxiliar nas etapas de geração de ideias, que vamos utilizar as ferramentas e os programas e técnicas que podem auxiliar, análise de dados, definição de estratégias, definição de priorização. Podem ser utilizadas para dados numéricos, dados qualitativos, ideias. Nem tudo é dados numéricos, pode ser ideias, soluções, ou seja, pode ser utilizada de várias formas. Dados numéricos, variáveis discretas, resultado de uma contagem de um número de defeitos, operadores e reclamação. Isso são variáveis discretas. Variáveis contínuas, medição, tempo, temperatura, velocidade, pressão, características, resistências, ou seja, são variáveis contínuas, resultado de um sistema de medição de tempo, conforme já mencionamos. Dados numéricos, resultado de pesquisa qualitativa, reclamação, sugestão, abordagem de índices críticos, observação dos grupos focalizados, sugestão dos funcionários, ou seja, são dados de pesquisa qualitativa que podem ser utilizados dentro das ferramentas para mensurar, para poder utilizar de melhor forma. Importante, os dados precisam ser analisados para gerar informações úteis, ou seja, dado coletado e não analisado é um dado que fica na gaveta, não tem utilidade nenhuma. A importância da informação para tomar decisão. Eu preciso de uma informação, um dado, mas tenho que analisar o que o dado está falando, mostrando, para assim depois tomar a ação. E as ferramentas ajudam nisso. Informações são baseadas em coleta de dados confiáveis, ou seja, coletar dados e analisar. A importância da informação. Existe casos em que a empresa não coleta dados, não analisa, não coleta dados e analisa, ou seja, analisa superficialmente, coleta de dados de forma incorreta, ou seja, não faz de maneira correta a coleta, ou seja, a apuração da informação. Isso tem que ser levado em conta na hora de implementar as ferramentas. A importância da coleta dos dados para a correta utilização das ferramentas, ou seja, se eu coletar dados de maneira errada, jogar dentro das ferramentas que vão tabular, analisar esses dados, o resultado será um resultado errôneo. E, consequentemente, as ações vão ser de igual envergadura. Coleta de dados. Podemos definir dados como sendo um conjunto de observação sobre um evento específico. Vamos a um exemplo. Dados sobre a velocidade do automóvel, dados sobre a quantidade de peças produzidas, dados quanto a quantidade de peças com defeito, dados quanto a quantidade de peças que o operador faz, dados quanto a máquina faz por hora, ou seja, tudo isso é dado. Saber coletar, analisar e interpretar, aí é o X da questão e as ferramentas da qualidade vão nos ajudar. Coletando dados, recomendações para a coleta de dados. Deixar claro a finalidade, os responsáveis pela coleta, que tipo de amostragem vai ser feita, uma peça de cada 10, 100 peças de cada lote, analisar claramente a origem dos dados. Dados só devem ser coletados caso realmente sejam necessários para não desperdiçar tempo, ou seja, verificar. Para coletar os dados é ideal seguir essas recomendações. Diferença entre dado e informação. Dados são observações documentadas. Podem ser numéricos ou medidas em valores. Informação é o resultado do processamento, da manipulação
e organização dos dados. Então, dados eu coletei, a informação é a manipulação, a organização dos dados. Por exemplo, a capacidade de armazenamento de combustível de um grupo de tanque é um dado, mas se a empresa quiser saber se pode atender determinada demanda, transforma isso em informação. Ou seja, a minha capacidade do tanque é 10 mil litros, esse é um dado. Eu posso atender a demanda? Vou transformar em informação. Posso, porque a minha demanda é 8 mil litros. Não posso, porque a minha demanda é 12 mil litros. Ou seja, aí eu analisei a informação. Atributos de utilização dos dados. Auxílio no entendimento de uma situação real. Ou seja, os dados têm que ser de informação real. Análise. Coletou o dado? Tem que fazer uma análise. Porque senão não tem sentido analisar, coletar sem uma análise e uma análise correta para obter uma informação correta. Controle do processo, ou seja, os dados vão auxiliar no controle do processo para as tomadas das decisões com base nesses dados. Reguladores são dados típicos para a manutenção do processo, que vão regular o processo. E a aceitação ou rejeição dos dados, dependendo do que for analisado. Correção dos dados para servir como base de uma ação apropriada. Os dados são reunidos de forma a revelar os fatos, os dados revelam os fatos, e os dados são coletados para analisar e ser comparados com outros fatos. A primeira questão é tipicamente um problema de amostragem. A segunda é um problema de processamento estatístico, ou seja, eu coleto, analiso. Aí sim eu vou ter a informação correta dos dados. Coleta de dados. Tipos de dados. Genericamente, pode-se dividir os dados em dois grandes grupos. Dados medidos ou dados contínuos, exemplo, comprimento, peso, largura, velocidade, etc. Dados de contagem ou enumerados. Peças defeituosas, número de defeitos, percentagem de defeitos, peças com boa qualidade, quantidade de peças produzidas por máquina, ou seja, são contagens ou enumerados, são dados de uma contagem específica. Análise dos dados, já mencionamos. Após sua coleta, os dados são analisados e a informação é obtida pela organização, ou seja, isso é uma análise. Eu estou analisando qual informação me foi passada com a coleta dos dados e a devida análise, ou seja, o devido tratamento estatístico dos mesmos. Registro dos dados. É necessário registrar claramente a natureza dos dados. Onde foi, como foi, de que forma foi, ou seja, a registrar, porque senão o dado será perdido. A data, o instrumento, quem fez, como fez, qual o método, tudo isso tem que ser registrado. Quanto maior for o volume de dados, maior será a necessidade do emprego de ferramentas apropriadas para coletar. Quais as ferramentas? A mais apropriada para a coleta dos dados. As principais ferramentas da qualidade são fluxograma, lista de verificação, histograma, diagrama de Pareto, gráfico de controle, diagrama de dispersão e diagrama de causa-efeito. Nós vamos estudar, entender, conhecer, analisar e saber aplicar cada ferramenta na sequência do curso. Ferramentas da qualidade. Aqui o diagrama de Pareto, o que é? É uma barra que ordena as ocorrências. Pode ser utilizado para priorizar os poucos problemas. Diagrama de causa e efeito expressa o modo simples das possíveis causas e efeitos. Serve para verificar as potenciais causas. Dispersão, gráfico que representa a relação entre duas variáveis. Para que serve? Verificar a
relação entre duas variáveis. O histograma é um diagrama de barras, fornece um caminho mais fácil para avaliar a distribuição. Fluxograma representa gráfico dos passos do processo, como deve ser feito o processo, quais os passos, serve até como mapeamento de processos. Carta de controle, o famoso CEP, para analisar as variáveis de um produto, ou seja, ele vai verificar se o processo é estável ou instável. Lista de verificação, uma tabela simples, facilita a coleta, ou seja, vamos estudar as ferramentas, o que é cada uma e para que utilizar ou como utilizar cada uma. Veremos isso na sequência do curso. Ferramentas da qualidade. Existem técnicas e programas que podem ser utilizadas para auxiliar na implantação, ou seja, para auxiliar a implantação das ferramentas. São elas: Brainstorming, tempestade de ideias, 5W2H, 5 porque vai ajudar nas causas, Pokayoke, programa prova de erros, Gemba, ir na base dos problemas, Kanban, produzir só o necessário, método farol, para verificar o andamento. Você utiliza aquela que melhor achar necessário, que vai complementar as ferramentas. Final do módulo 1. Obrigado, até a próxima videoaula. GAC Cursos Online. Cursos nas principais áreas de gestão. Venha adquirir mais conhecimentos. Temos o curso ideal para você. Escolha um de nossos cursos online. Realize nossos cursos e inclua em seu currículo mais conhecimento e aperfeiçoamento profissional.